Olá, hoje nós estamos aqui para mais uma aula, nossa quarta aula, se não me engano, sobre administração em enfermagem. E hoje, nós vamos começar a aula falando um pouquinho sobre hospital, Então, vamos conceituar o hospital, classificar, então vamos dar início, vamos lá? Bem, hospital, também conhecido como nosocômio. É uma palavrinha meio estranha, mas às vezes cai em concurso, cai em uma prova. Então, nosocômio, quando a gente ouve a palavrinha nosocômio, nós vamos estar nos referindo ao hospital. Bem, segundo o Ministério da Saúde, o que é um hospital? O hospital, ele é o estabelecimento de saúde que é destinado a prestar assistência sanitária em regime de internação a uma determinada clientela ou de não internação, no caso de ambulatórios, e outros serviços. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela conceitua dessa forma, dizendo que o hospital é uma organização que ela visa tanto a estadia, essa estadia para o tratamento do paciente, quanto a sua reabilitação. Então, nós vamos, a partir daí, desse conceito, estar falando um pouquinho sobre as funções do hospital. Então, olhando aqui, no geral, nós vemos que o hospital, ele possui 5 funções importantes. E nós vamos estar falando um pouquinho de cada uma delas. A primeira função que nós vamos falar hoje é a função preventiva. Bem, então quando a gente pensa no hospital, a gente pode também estar pensando numa função preventiva, como por exemplo, um pré-natal que é feito, uma vigilância no parto normal, uma vigilância no crescimento normal da criança e do adolescente, quer dizer, um acompanhamento, o controle de doenças transmissíveis, a prevenção da invalidez mental, Então, as atividades para uma acelerada aí, na parte mental, para manter aquele paciente bem mentalmente e fisicamente, são funções do hospital. Então, nós falamos que essas funções, elas são preventivas. Muito bem. A segunda função do hospital é a educação, A gente pode dizer que ela é educativa. Educativa, nós da enfermagem nos beneficiamos com essa função. Então, o hospital, ele também tem como função oferecer um suporte para estudantes de diversas áreas, de medicina, de enfermagem, de farmácia, os administradores. Então, a gente vê aí diversas especialidades, elas se beneficiam dessa função, que é uma função educativa do hospital, incluindo aí a educação sanitária. Então, o papel educativo do hospital, a gente pode resumir como sendo introdução de conhecimentos, uma correção e atualização desses conhecimentos, uma mudança de atitude do indivíduo, Ele passa a olhar a sociedade, o povo, as pessoas de uma outra forma, e uma melhoria no desempenho dessas funções aí dos profissionais em geral. Na letra C, a gente tem aí a terceira função, que é pesquisa. Então, o hospital, ele serve como campo de pesquisa científica relacionada à saúde. Então, deve-se manter, o hospital, ele deve se manter atualizado, deve testar e inovar técnicas, mas para isso ele tem que gastar, tem que investir em recursos, nas pesquisas, e é aí que mora o problema, Então, às vezes, a gente não consegue visualizar, todos esses recursos dentro de um hospital, porque muitas das vezes, a gente não vê o investimento que deveria ocorrer naquele hospital, a fim de melhorar as pesquisas, a fim de melhorar o atendimento, os testes sendo feitos, principalmente nos hospitais, que a gente chama de hospital-escola.
Então, a gente tem alguns hospitais escola, como o Antônio Pedro, que é o mais próximo da gente, o Pedro Ernesto, lá no Rio, aquele do Fundão também, o Hospital do Fundão, são considerados hospital escola. E para isso ele precisa estar sempre o quê? Atualizado, ele precisa estar sempre inovando as técnicas, que é para poder a gente estar prestando o melhor trabalho para a sociedade. Bem, a quarta função é a reabilitação. Então, quando a gente pensa em reabilitação, a gente vai pensar naquele paciente que foi para a unidade hospitalar, se tratou e ele sai dali, ele é devolvido ao meio dele em função com as suas atividades normais. Houve uma reabilitação dele. Então, a gente pode pensar aí em um paciente internado, né, em tratamento, vamos pensar em tratamento para Covid, né, tá mais atual, e aquele paciente ficou entubado algum período, semana, meses, ele ficou naquela situação toda ali, e se não ocorrer uma fisioterapia adequada para trazer aquele paciente de volta para a sociedade, para o meio dele, a gente vai ter um paciente aí que não vai sair, né, com uma reabilitação adequada. Então, a reabilitação, ela também é função do hospital. O paciente vai lá fazer uma cirurgia na perna. Se ele não mobilizar aquela perna adequadamente, se ele não tiver um acompanhamento fisioterápico adequadamente, ele operou a perna, mas ele não vai conseguir movimentar aquela perna. Então, a gente vai ver que a reabilitação, tanto a parte curativa, né, essa parte que a gente viu aí, que é de tratar o paciente, quanto a reabilitação também faz parte do hospital, ok? É função deles. E a letra E, que houve um errinho aqui, a letra E, que é curativa, né, que é essa que eu acabei de falar. São aqueles cuidados que são prestados ao paciente, o tratamento do paciente. Pode ser um cuidado emergencial, né, um mal súbito, um acidente, ou um diagnóstico, tratamento de diversas doenças. Então, a parte curativa do hospital, ela vai tratar tudo isso daí que nós estamos vendo. Os acidentes, as doenças de mal súbito, vai fazer o diagnóstico e o tratamento. Ok? Então, nós vimos aí aquelas 5 funções do hospital, né? Desde a parte curativa, da reabilitação, a parte educativa, aquela parte de pesquisa. Então, todas essas funções a gente precisa visualizar no ambiente hospitalar. Vamos classificar agora esses hospitais. Primeiro, quanto à finalidade, né, ou ao tipo de assistência que ele vai prestar. Então, esses hospitais, eles podem ser geral, né, uma assistência geral. O que seria uma assistência geral? É onde a gente tem várias especialidades no mesmo lugar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, vamos pensar aqui bem pertinho da gente, o Hospital Geral do Culubandê, né, o Hospital Geral. Então, a gente entende que ali nós temos diversas especialidades, tanto clínicas quanto cirúrgicas. Então, quando a gente fala, né, num hospital geral, é exatamente isso, a gente entendendo que aquele paciente, ele... Só um minutinho, gente. Erros técnicos aqui. Aquele paciente, ele tem, né, toda assistência ali em diversas especialidades. Agora, é importante a gente pensar que esse atendimento ele pode ser limitado a um grupo etário, como o hospital infantil. E aí a gente tem diversas especialidades para aquele grupo infantil. Ou uma comunidade militar, por exemplo, né? O Hospital da Marinha, o Hospital Geral da Marinha, o Hospital do Exército e por aí vai. Então, a da Aeronáutica. Então, a gente tem dentro daquele hospital diversas especialidades. Muito bem. Continuando, essa classificação também pode ser especializada, quando esse atendimento é direcionado
para uma doença, né, para um tratamento. Então, por exemplo, o INCA, ele é um hospital especializado, né, nas patologias de neoplasia, que são do câncer. A gente tem hospitais, por exemplo, de hematologia, né, o Instituto de Hematologia. Ele é especializado em doenças, em patologias do sangue. Temos aí o Instituto também público, né, do SUS do cérebro. Aí a gente fala aqui, ó, de órgãos, né, o Instituto do Cérebro, que vai tratar das doenças neurológicas. Então, nós vimos que os hospitais, eles podem ser de uma forma geral ou de uma forma especializada. Continuando. Quanto ao número de leitos, então esses hospitais, nós vamos classificá-los quanto ao número de leitos. Às vezes a gente até ouve, um hospital de grande porte, mas aí a gente às vezes não tem aquela noção de quantos leitos tem naquele hospital. A gente imagina assim, um hospital de grande porte, ele deve ter assim, uns 1000 leitos. Não. Então, a gente vai entender isso daqui um pouquinho. Um hospital de pequeno porte é aquele hospital que tem uma capacidade igual, né, que ele pode ter até 50 leitos, né, menor que 50, né, ou até 50 leitos. Então, é um hospital que nós chamamos de pequeno porte. Um hospital de médio porte, nós vamos ter aí de 51, né, a gente tem que colocar, porque se até 50 é pequeno, a partir de 50 já entra o médio porte. Então, de 51 até 150 leitos, nós falamos que aquele hospital é de médio porte. Agora, de 151 até 500 leitos, aí nós falamos que aquele hospital é de grande porte. Agora, a gente pode encontrar também hospitais de porte especial ou com porte extra. É aquele que tem uma quantidade superior a 500 leitos. Então, quanto ao número de leitos, nós vamos definir os hospitais como sendo de pequeno, médio, grande e especial porte, né? Ou extra, ou porte extra. Então, essa daqui é a classificação quanto ao número de leitos. Quanto à administração ou à entidade mantenedora daquele hospital, ele pode ser público, né, ou oficial, aonde a gente tem ele sendo administrado, né, por uma entidade governamental, seja ela do município, do estado ou federal, ou ele pode ser particular ou privativo. E aí a gente tem ele, né, sendo de responsabilidade jurídica de um direito privado. Existe então uma pessoa jurídica, né, ali, que seria aí, entre parênteses, aí vamos dizer, o dono daquele hospital, né, é o gestor daquele hospital. Então, quanto à administração do hospital, ele pode ser público ou particular. E no número 4, ainda dentro de classificação do hospital, ele pode ser, nós podemos classificá-lo quanto ao tipo de construção. A gente está vendo aí, né, uma UPA, que é aquele monobloco, né? Nós vamos chamá-lo de monobloco. Nesse caso aí, é um monobloco horizontal. Então, a UPA, né, ela pode ser chamada aí de acordo, né? Pode ser classificada, quando a gente fala de acordo com o tipo de construção, como monobloco. Nesse caso aqui, horizontal. Mas a gente tem instituições que é um monobloco vertical. Então, é um prédio só que da forma, né, que nós chamamos vertical. E ele pode ser pavilionar. O que é isso? Ele tem diversos pavilhões. Então, esses pavilhões podem ser verticais, podem ser horizontais. Então, a gente observa aqui, ó, nesse hospital, nessa planta aqui, aonde a gente tem prédios, né, ó, na vertical, e temos aqui também mais pavilhões. Então, a gente fala, né, que esse tipo de construção, ela é chamada de pavilionar, ok? Muito bem. Então, essa parte de classificação, nós terminamos, né, esses tipos
de classificação. E aí a gente vai falar um pouquinho agora, estamos quase terminando, a nossa estrutura organizacional do hospital. Como é que funciona isso? Então, no ambiente hospitalar, a gente vai ter uma direção. Abaixo da direção, um corpo clínico, né? Esse corpo clínico, temos diversos corpo clínico. Um serviço de apoio ao corpo clínico, né? Esse corpo clínico aqui, a gente pode pensar em um médico, né? Na parte médica. E aí a gente tem diversos, clínica médica, clínica cirúrgica, vamos dizer, dermatológica, né? Então a gente tem o corpo com diversos serviços clínicos. E temos o serviço, que é o serviço de apoio clínico. Ó, ele apoia o corpo clínico. E aí nós temos os serviços de diagnóstico e tratamento. Então, radiografia, tomografia, laboratório. Esse serviço aqui, ele serve de apoio ao corpo clínico. E nós temos também os serviços técnicos. Dentro desse serviço técnico estamos nós, a farmácia, a nutrição, dietética. Então, todos aqueles outros serviços ficam dentro do serviço técnico, ok? Então, a estrutura organizacional do hospital, a gente tem esses tópicos: direção, corpo clínico, serviço de apoio clínico, serviço técnico e o serviço de apoio também, no caso, o administrativo, a finança, a lavanderia, a engenharia, né? Então, são serviços também que vão trabalhar, mas como um apoio, né? No geral, na realidade, eles vão apoiar toda a equipe hospitalar. Vamos nós. Organização e planejamento do serviço de enfermagem. Bem, nós vamos falar um pouquinho de alguns tópicos que são importantes aí dentro de uma organização. O primeiro deles é o estatuto, né? E aí, quando a gente pensa no estatuto, a gente pensa em lei. A gente pensa o conjunto de leis que disciplinam as relações jurídicas que possam incidir sobre pessoas ou coisas. Então, o estatuto, quando a gente pensar no estatuto, a gente pode pensar em um conjunto de leis. Então, essas leis que vão regulamentar. Então, por exemplo, né, a gente fala muito aí do Estatuto do Idoso. Então, são leis, né, que regulamentam, que incidem sobre pessoas. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Leis que vão incidir. Agora, cada empresa, cada hospital, ele também vai ter o seu estatuto. Ok? São leis que vão disciplinar, que vão incidir sobre coisas ou sobre pessoas. Ok? Primeiro tópico, então, estatuto. Segundo tópico, o regimento do serviço de enfermagem. Então, quando a gente fala no regimento do serviço de enfermagem, nós vamos pensar que ele é um ato normativo. Então, ele tem normas. Ele é elaborado pelo chefe do setor. Ele especifica as finalidades do serviço de enfermagem no hospital. Então, qual é a finalidade do serviço de enfermagem naquele hospital? Ele descreve a estrutura administrativa e competências de cada um dentro daquele hospital. Ele define o pessoal, os seus requisitos básicos. Ele tem que ser aprovado pela diretoria do hospital. E o último tópico, ele serve para normatizar as funções e punir as irregularidades. Então, o regimento, vamos pensar aqui o regimento do serviço de enfermagem. O serviço médico, ele vai ter também um regimento. Então, cada setor, ele vai ter um ato normativo que é elaborado pelo chefe daquele setor. Isso a gente chama de regimento. Então, o regimento do serviço de enfermagem, ele não serve para o serviço de laboratório, não serve para o serviço médico, ele serve apenas para o
serviço de enfermagem. Organograma, né? Então, quando a gente fala em organograma nada mais é do que uma representação gráfica, né? Uma forma que eu possa olhar para aquilo ali e saber quem está acima de quem. O organograma lembra pra gente hierarquia, né? A gente precisa visualizar, né? Normalmente quando a gente vai em qualquer unidade, qualquer hospital, se a gente for na área administrativa, vocês vão observar que existe um organograma. Esse organograma, ele pode ser hierárquico, ok? Como esse daqui, ou pode ser de uma área de trabalho também. Então, o organograma do serviço de emergência. Então, entrada principal, e aí vai primeiro, né, para a parte da triagem, depois vai para a sala, aconteceu isso, vai para a sala vermelha, vai para a sala verde, vai para a sala amarela. Então, é um organograma da área daquele trabalho. Ou, normalmente, né, como é mais comum, a gente visualiza o organograma e lembra de hierarquia. Quem está acima de quem naquele setor, né? Quem manda quem, né? Sempre tem alguém acima da gente. Então, a gente tem aí um organograma, né? Uma representação gráfica da estrutura, seja ela administrativa, seja ela hierárquica ou funcional mesmo, ok? Manual. Manual é uma coleção sistematizada de normas, né? Atos de interesse para setores e funcionários. Então, a gente chama isso de manual. Manual eu tenho vários, igual quando a gente compra um aparelho, né? Um aparelho eletrodoméstico. Ele vem com um manual. E esse manual, ele diz passo a passo, como ligar, como utilizar, como fazer. Quer dizer, é um conjunto, uma coleção de normas, né? De como, de atos. E aí a gente chama isso de manual. Rotinas, né? Quando a gente fala em rotinas, rotina é o conjunto de elementos que especifica a maneira exata como aquela atividade deve ser feita. Então, isso a gente chama de rotina. Essa rotina, ela instrui sobre o que deve ser feito, quem deve fazer e onde fazer, certo? Isso a gente chama de rotinas. Bem, procedimento, né? O procedimento vai ser uma descrição detalhada, sequencial, de como uma atividade ela deve ser realizada. Ela é um sinônimo de técnica. Técnica de punção venosa. Técnica, a gente fala muito sobre técnicas, né? Técnica de punção, técnica de cateterismo vesical, técnica de sondagem nasogástrica. Então, tudo a gente tem técnicas. A gente tem uma descrição detalhada de como deve ser feito. Agora, quando a gente pensa em procedimentos, você pega, né, um livro de enfermagem, Brunner, um outro livro aí de enfermagem, você vai ver a descrição detalhada, técnica, para todas as coisas que a gente precisa. Só que foi instituído, né, atualmente, o que a gente chama de protocolo operacional padrão, que é o chamado POP. Então, a gente chama ele de POP, né? Mais conhecido aí como POP, que são protocolos operacionais. O que a gente entende aí desse protocolo? Esse protocolo é uma das exigências, né, que devem ser cumpridas nas unidades hospitalares. Esses POPs, a diferença dele, né, desses procedimentos normais que a gente falou, que a gente encontra em qualquer livro, a diferença é que ele pode ser, vamos dizer assim, personalizado, né? Vamos falar assim, como se ele fosse personalizado para aquele tipo de trabalho. A técnica vai ser a mesma, mas eu posso adaptá-lo para o tipo de trabalho. E aí, essa descrição, a gente tem uma descrição sistematizada, padronizada,
de uma atividade, essa atividade técnica e assistencial, com o intuito de quê? Garantir e atingir o resultado esperado por ocasião da sua realização, livre de variações indesejáveis. É como se eu pegasse a minha técnica, né, minha técnica que eu falei aqui anteriormente, e descrevesse ela para aquele setor. Não, o POP, eu quero POP para cateterismo vesical, no Hospital Geral do Columbandê. Então, aquele hospital, ele tem um POP. O POP de um não pode servir para o outro. As unidades, elas têm que se adequar à sua realidade. Então, esse POP aí, que é o protocolo de operacional padronizado, esse protocolo, ele é feito na unidade. Então, normalmente a gente tem um manual, se vocês procurarem na internet, a gente tem manual de protocolos operacionais padrão da EPSERV, do Instituto de Cardiologia de Laranjeira. Então, esse POP ali, ele foi feito para aquela unidade, ok? Então, uma das atividades que eu estou pedindo para vocês hoje é de montarem um POP, né, sobre higienização das mãos para o Luna Carrascosa. Então, para o curso de vocês. Então, como que eu poderia montar de acordo com a nossa realidade ali, né? Então, pensando a nível de laboratório, a gente pode tentar montar, escrever, né? E aí a gente escreve a técnica, o que é feito, o material que eu vou precisar. Então, essa atividade aí precisa de vocês darem uma pesquisada, verem como que ela é feita, né, como ela é montada. Então, eu preciso de ter o primeiro material que eu vou utilizar, eu preciso identificar ali os problemas que eu tenho para tentar sanar e montar uma técnica de lavagem de mãos para a nossa realidade ali no Luna, ok? Esse daí é o detalhe de quem vai assistir a aula, e quem vai fazer direto a atividade lá no aplicativo, ok? Porque esse POP aí, ele não está citado na apostila de vocês, eu estou trazendo ele aqui na aula. Então, essa daí vai ser o detalhe, né, da nossa atividade lá, que é a última questão. Bem, crianças, por hoje é só. Obrigada aí pela atenção de vocês e até a próxima aula.